Dizem que a IA é uma tecnologia totalmente nova, liderada por uma geração de gênios. Mas e se não for? E se já tivermos visto essa história antes? Por trás do hype, a mesma classe de bilionários da bolha das .com de 1999 voltou, agora com outro nome. O dinheiro entra cedo, antes de saberem onde está o auge, pois ninguém quer ficar de fora. E com todo esse hype, uma frase continua sendo repetida como um mantra. Desta vez, é diferente. Só que não é. E é você quem vai ficar com a conta no final. A bolha das .com prometia conectividade global. Ela drenou 5 trilhões de dólares do Nasdaq entre 20 de março e outubro de 2002. Americanos comuns foram os mais afetados. Contas de aposentadoria com muitas ações de empresas de internet perderam cerca de 78% do valor em 2 anos e meio. Estudo da Vanguard revelou que até o fim de 2002 milhões de contas 401k perderam ao menos 20% do valor, sendo portfólios expostos ao setor de tecnologia ainda mais prejudicados. Dezenas de milhões de trabalhadores americanos em todo o país ficaram no prejuízo. Essas pessoas tiraram dinheiro do valor dos próprios imóveis para investir na Pets.com e Webvan, mas receberam chamadas de margem, não retornos. Execuções hipotecárias vieram em seguida, destruindo vidas no país, mas a maioria nem foi noticiada. A Nasdaq atingiu o pico de pouco mais de 5 mil em 10 de março de 2000 e então aconteceu o crash, e ela despencou para cerca de 1.000. Quando você considera a inflação, ela só voltou ao nível do pico em 2018. Isso são 18 anos de crescimento perdido para as pessoas que se agarraram à bolha das .com. Agora encaramos o mesmo perigo. Grandes empresas de tecnologia já gastam mais de 300 bilhões de dólares por ano em data centers de IA e chips. O valor acumulado em cima desses gastos está concentrado em menos mãos do que em qualquer outro momento desde os anos da bolha das .com. A maioria das pessoas acha que esse é um novo grupo de personagens. Não é. O movimento da IA é apresentado como uma nova rebelião liderada por novatos snobs em São Francisco, mas as pessoas que estão ditando o ritmo hoje são, em sua maioria, as mesmas que ditaram o ritmo da última vez. Agora eles têm mais 25 anos de contatos, acesso ao governo e investidores prontos para apoiá-los. Na mania original, Reid Hoffman fez fortuna com o PayPal. Atualmente, ele é um dos primeiros investidores e ex-conselheiro da OpenAI. Vinod Khosla surfou a onda do hardware no fim dos anos 90 com sua participação na Sun Microsystems. Ele também apostou na OpenAI depois de Hoffman. Mark Andreessen construiu a Netscape e abriu o capital da empresa aos 24 anos em agosto de 1995. Esse IPO é o que a maioria das pessoas considera como o ponto de partida oficial da era .com. Ele lidera a Andreessen Horowitz, que já investiu bilhões na nova geração de laboratórios de IA. O que parece uma revolução tecnológica pode ser apenas uma peça de teatro muito cara. As mesmas digitais surgem em todas as etapas. Quando grandes empresas de tecnologia prometeram que a internet apagaria a distância, parecia um marco na história. O dinheiro foi despejado em qualquer coisa que tivesse .com no nome. Entre 1995 e o pico de março de 2000, a Nasdaq explodiu cerca de 400%. Investidores deixaram de perguntar sobre lucro e receita das empresas, considerados ultrapassados. Wall Street só se importava com velocidade. Eles queriam crescer e atrair clientes, queriam dominar o setor. O modelo de negócios e a logística poderiam vir depois, e então veio o colapso. A explosão da IA revive essa energia, agora com máquinas inteligentes em vez de sites. Grandes centros de dados consomem muita eletricidade, treinando modelos cada vez mais poderosos. Mais uma vez, a maior parte do dinheiro vai para poucas empresas, com a Nvidia sendo a principal beneficiada. Empresas sérias de IA precisam desses chips, e essa demanda levou o valor de mercado da Nvidia a um nível que pareceria insano há poucos anos. Em 2024, investidores apostavam na Nvidia como faziam com ações de internet antes do estouro da bolha das .com. Não é tão extremo quanto a Cisco no auge da bolha das .com, mas segue em uma direção bastante familiar. Desta vez, o dinheiro vem das contas bancárias das grandes empresas de tecnologia, não apenas de capital de risco, mas tudo vai para o mesmo lugar. Toda bolha parece atraente enquanto cresce, mas qual é a verdadeira armadilha? Para entender, precisamos analisar os fatores que moldaram as bolhas. Em 1999, a Cisco Systems detinha 72% do mercado de roteamento e comutação empresarial. Isso significa que a Cisco vendia as caixas físicas que faziam a internet funcionar. Ela vendia a espinha dorsal da internet.
Toda empresa que queria estar online precisava do hardware da Cisco, e o dinheiro mostrava isso. No ano fiscal de 2000, a Cisco estava gerando quase 18,9 bilhões de dólares em receita anual. Em 27 de março de 2000, a Cisco atingiu 80 dólares por ação e seu valor de mercado ultrapassou 555 bilhões de dólares. Por um curto período, a Cisco foi a empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando a Microsoft. Os investidores não investiam só em uma empresa de sucesso. No seu auge, a Cisco era negociada com um índice preço-lucro, ou PL, de 201. Imagine pagar 100 dólares por uma barraca de limonada que só te rende 1 dólar e 25 centavos por ano. A barraca pode ser incrível, mas os números beiram a fantasia. O capital de risco precisava continuar indo para as startups que compravam os roteadores. Quando esse financiamento travou na primavera de 2000, os pedidos sumiram e a Cisco não conseguiu lidar. As ações caíram cerca de 80% em relação ao seu pico nos 30 meses seguintes. A Cisco levou quase 26 anos para voltar àquela marca de 80 dólares. A recuperação aconteceu em dezembro de 2025. Quem comprou no topo e segurou até lá ainda perdeu mais da metade do poder de compra do seu dinheiro. A inflação comeu o resto. A Nvidia em 2024 se parece assustadoramente com a Cisco no auge da era das .com. Seus chips são enviados aos montes. Data centers ao redor do mundo estão enchendo racks com GPUs da Nvidia o mais rápido que conseguem. A demanda parece imparável, mas a realidade é muito mais frágil. Grandes clientes da Nvidia são laboratórios de IA e startups que queimam dinheiro de investidores em ritmo recorde. O restante envolve gigantes da tecnologia investindo bilhões por acreditarem que a IA tem que dar certo, não porque já há lucros. Isso deixa investidores veteranos nervosos. Quando os analistas comparam o aumento de valorização da Nvidia em 2024 com a ascensão da Cisco antes do crash de 2000, as curvas seguem a mesma trajetória. Quando duas bolhas com 25 anos de diferença assumem o mesmo formato, quem viveu a primeira costuma notar. Muitos acreditam que a Nvidia está segura por ter receita real de hardware, ao contrário das empresas .com que faliram. No entanto, a Cisco também tinha receita de hardware e liderança de mercado. O crash de 2000 não aconteceu porque os roteadores pararam de funcionar. Ele aconteceu porque as pessoas que assinavam os cheques ficaram sem dinheiro. O auge da Cisco foi, na verdade, mais acentuado do que qualquer coisa que a Nvidia tenha alcançado até agora. Isso deveria servir de alerta. O número mostra o quanto o ciclo atual ainda pode inflar antes que aquele mesmo queda brusca da demanda apareça. Então, a mecânica parece familiar, mas a comparação mais reveladora está nas pessoas que tomam as decisões por trás disso. No fim dos anos 1990, executivos das grandes empresas de tecnologia repetiam aos investidores que a internet mudara tudo. As antigas regras de lucros e avaliação não valiam mais. Os ganhos logo acompanhariam o hype. Nos bastidores, insiders vendiam ações. As vendas eram pequenas, só para não levantar suspeitas. Na época, poucos notaram. Só virou suspeito anos depois, quando a bolha estourou e foi analisado de perto. Quando os números apareceram, eram feios. Entre setembro de 1999 e julho de 2000, os insiders das empresas .com sacaram 43 bilhões de dólares em ações das próprias empresas. Ações. Isso foi o dobro do ritmo em que eles estavam vendendo em 1997 e 1998. Fevereiro de 2024 foi uma história diferente. O disfarce caiu. Em apenas 9 dias daquele mês, Jeff Bezos vendeu 8,5 bilhões de dólares em ações da Amazon. O Walton Family Trust se desfez de 1,5 bilhão em ações do Walmart nesse mesmo período. E Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan, vendeu 150 milhões de dólares em ações do próprio banco. Essa foi a primeira venda dele em 18 anos no cargo. Leon Black, cofundador da Apollo, se desfez de 172,8 milhões, sua primeira venda na vida. O valor combinado só naquele mês chegou a 11 bilhões de dólares, mas não parou por aí. Mark Zuckerberg vendeu cerca de 2 bilhões em ações da Meta nos 4 meses anteriores. Individualmente, as vendas pareciam normais. Não havia nada fora do comum, mas, colocadas lado a lado, as pessoas mais próximas dos números estavam realizando lucros exatamente no mesmo momento. Durante esse tempo, os executivos mantinham um discurso otimista e demonstravam confiança no projeto, falando publicamente sobre oportunidades de uma década e o futuro da IA. Em privado, eles estavam realizando lucros perto das máximas. As entrevistas demonstravam confiança. Os documentos regulatórios diziam: embolse o dinheiro.
A revista Fortune publicou a manchete "O Grande Saque em 27 de fevereiro de 2024". Foi um título apropriado. Quando pessoas próximas ao boom retiram dinheiro, geralmente entendem os riscos melhor que os outros. Diferente de 1999, as vendas agora são mais rápidas e maiores. Quem impulsiona o boom se assemelha cada vez mais a quem se prepara para seu fim. Se os insiders vendem, quem compra ações o bastante para manter os preços altos? Em 1999, a Webvan construiu armazéns refrigerados para clientes inexistentes. A Pets.com criou comerciais de TV mais marcantes que seus próprios pedidos. As duas empresas investiram em prédios, caminhões e publicidade para uma demanda que não surgiu. Ambas viraram casos de estudo em queima de dinheiro ao não chegarem ao segundo aniversário no mercado aberto. A Stability IA representa a versão atual dessas empresas. Em 2023, ela gastou cerca de 99 milhões de dólares alugando capacidade computacional da AWS, Google Cloud e CoreWeave. Além disso, outros 54 milhões de dólares foram para salários e custos operacionais, enquanto a receita total do ano foi de 11 milhões de dólares. Isso é uma relação entre queima de caixa e receita superior a 14 para 1 em julho de 2023. A Stability IA já estava devendo 1 milhão de dólares em sua fatura da AWS. Relatórios internos posteriormente mostraram que a empresa também não tinha um plano real para pagar a fatura de 7 milhões de dólares de agosto, mas o dinheiro não desapareceu em um buraco negro. Ele seguiu um caminho claro. Empresas de capital de risco redirecionaram investimentos para startups de IA. As startups, por sua vez, entregaram esse capital diretamente para a Nvidia, para comprar chips, e para a Microsoft Azure, por serviços de computação em nuvem. Grandes empresas de tecnologia registraram esse gasto como receita, aumentando o valor de suas ações. A alta das ações justificou maiores compromissos de capital de risco, e a rodada seguinte de dinheiro retornou pelo mesmo caminho. Isso é chamado na indústria de economia circular. Pode ser o truque mais importante do boom atual. $1 sai de uma conta do Vale do Silício e cai na conta bancária de alguma startup de IA, mas não fica lá por muito tempo. Em semanas, esse dólar costuma surgir na teleconferência de resultados de Jensen Huang como crescimento. E então, isso ajuda a impulsionar as ações da Nvidia ainda mais. Isso facilita a captação do próximo fundo de investimento. Depois, outro dólar passa pelo mesmo ciclo. A maior parte do dinheiro não vem de clientes comuns comprando ferramentas de IA, já que ainda não dependem delas. Claro, empresas como a OpenAI têm receita concreta, mas grande parte do dinheiro não mede quantas pessoas realmente usam os produtos. Está medindo o mesmo montante de capital circulando entre 5 empresas conectadas. Um bom exemplo é a Inflection IA. Em junho de 2023, ela levantou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, com uma avaliação de aproximadamente 4 bilhões. A lista de investidores parecia um verdadeiro quem é quem do boom da IA. Microsoft, Nvidia, Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman. Então, menos de um ano depois, em março de 2024, a Microsoft basicamente absorveu a empresa. Ela pagou cerca de 650 milhões de dólares, contratou a maior parte da equipe e licenciou a tecnologia. A Inflection deixou de existir como empresa independente. Os investidores, porém, saíram com uma vez e meia o valor investido. O dinheiro já havia passado pelo livro de pedidos da Nvidia e pelas faturas de nuvem da Microsoft. Só os compradores tardios perderam. A rapidez e o formato desse ciclo de dinheiro superam tudo que os fracassos da era.com fizeram. A Webvan foi descuidada de um jeito que o mercado acabou percebendo. O que está acontecendo em torno da IA parece diferente. É mais coordenado, menos um acidente e mais um sistema. Quem se beneficia enquanto isso funciona e quem arca com os prejuízos quando para. Em 1999, day traders abriram contas em corretoras online pela primeira vez e correram para qualquer ativo que estivesse subindo. Eles compravam IPOs e ações de internet, muitas vezes usando margem ou dinheiro emprestado, o que amplificava cada alta. Enquanto as grandes instituições recuavam, o mercado não caiu de imediato. Continuou avançando, pois ainda havia compradores dispostos a pagar mais. Nesse caso, os investidores de varejo que não tinham essa consciência. Eles só viam os gráficos subindo e não queriam ficar de fora. Só que, na prática, estavam absorvendo o mercado. A versão de 2024 é pior. Operar não era mais só comprar e segurar ações. Uma grande parte da atividade era de pessoas fazendo apostas que expiravam no mesmo dia em que eram feitas.
A Cboe Global Markets informou que negociações ultra-curtas já representam quase metade da atividade no mercado de opções do S&P 500 em dias normais. Nem mesmo a febre das ações meme de 2021 chegou a esse nível. O mercado estava sendo manipulado em tempo real, minuto a minuto. Robinhood veiculou anúncios de TV em 2023 e 2024 popularizando a negociação de opções. Seu primo, seu vizinho, aquele cara da academia, a plataforma estava registrando mais de 25,2 milhões de contas com recursos até o final de 2024. A maioria dos usuários era formada por traders com menos de 35 anos que movimentavam mais de 50 milhões de contratos nos picos. A ferramenta favorita do investidor pessoa física não é mais a própria ação, é uma aposta alavancada, uma aposta de que o preço vai subir ou cair até o fechamento naquele mesmo dia. A maioria das pessoas acha que o investidor médio em 2024 é igual ao day trader de 1999, só que com um aplicativo mais moderno, mas a verdade é que não tem nem comparação. Imagine um estádio lotado de pessoas apostando todas as economias em um cara ou coroa a cada hora, e já fazendo outra aposta antes da moeda anterior cair. Essa é basicamente a velocidade das operações com opções no mesmo dia, no ciclo atual. O público não age mais como compradores lentos e de longo prazo. Está agindo como uma multidão que se move rapidamente, entrando e saindo tão depressa que consegue absorver as vendas sem nem perceber que está fazendo isso. Isso muda todo o sistema. No fim dos anos 90, o varejo era barulhento e simples. Hoje é mais ágil e responde rápido às variações de preço. Isso permite que ele absorva muitas vendas sem causar colapso imediato no mercado. Assim, os que lucraram primeiro e insiders podem vender agora sem precisar de uma janela de saída dramática. Há uma rotatividade constante de compradores abaixo deles, entrando e saindo rápido, fazendo a contraparte sem perceber em tempo real. O que ocorre se o fluxo de compradores desacelerar? No fim dos anos 90, grandes empresas de tecnologia estavam em guerra. A Microsoft passou boa parte da década travando uma batalha antitrust com o governo dos Estados Unidos. A disputa era sobre a decisão de incluir o Internet Explorer junto com o Windows. O setor via Washington como um problema a ser gerenciado, não um parceiro. Os orçamentos de lobby eram usados para afastar o governo federal do dinheiro que estava sendo ganho. Em 2024, isso mudou totalmente. Os gastos da OpenAI com lobby federal saltaram de $260 mil em 2023 para $1.760 mil em 2024. Isso representa um aumento de quase 7 vezes em apenas um ano. A Anthropic mais que dobrou seus próprios gastos no mesmo período, de $280 mil para $720 mil. De acordo com a Open Secrets, 648 empresas diferentes gastaram dinheiro fazendo lobby em questões relacionadas à IA em 2024. Foi um aumento de 41,5% em relação ao ano anterior. O motivo declarado em quase todos os casos é a implementação responsável. O efeito, intencional ou não, é que os participantes mais antigos e maiores acabam protegidos por uma barreira que dificulta a competição justa para novos concorrentes. O momento mais marcante foi em maio de 2023, quando Sam Altman compareceu à Comissão Judiciária do Senado e pediu ao Congresso para licenciar empresas de IA. O CEO de uma das principais empresas de IA estava pedindo ao governo dos Estados Unidos que exigisse autorizações para construir IA avançada. O pedido muda bastante quando você questiona quem se qualificaria ou não para essas autorizações. Empresas menores não têm voz nessas definições, pois não contam com equipes jurídicas ou orçamentos de compliance para enfrentar isso. As regras são feitas para atender a uma empresa de $500 bilhão. Esse é o objetivo. Lobby não é custo operacional. Esse é o preço de eliminar permanentemente a concorrência. A forma como é apresentado disfarça um esquema de extorsão com linguagem de política pública. Os grandes players pagam os lobistas. Eles ajudam a redigir as próprias regras. Eles trancam a porta e dizem ao público que é para sua segurança. O mesmo ocorre na Europa, só muda a papelada. A Lei de IA da União Europeia foi aprovada em março de 2024 e começou a ser implementada em 2025. Exigências de conformidade mais rigorosas afetam principalmente pequenos desenvolvedores de código aberto e grupos acadêmicos. Enquanto isso, as maiores empresas dos Estados Unidos já contam com equipes dedicadas a isso. A Mistral IA virou o principal concorrente europeu no setor e tentou influenciar a aplicação de regras mais rígidas a modelos abertos, mas teve sucesso limitado. O padrão é igual dos dois lados do Atlântico.
Quando uma regra vira lei, a história muda e as empresas não precisam mais vender tanto a ideia de disrupção contínua. O próprio sistema começa a definir quem pode crescer e quem não pode. A concorrência não some, mas fica mais lenta e controlada. Isso tira a pressão da narrativa de que tudo precisa crescer para sempre. O que é diferente desta vez é o quão intencional isso parece. Você já pode ver as peças do próximo marco regulatório em forma de rascunho para 2025 e 2026 apenas esperando o momento político certo para avançar. A armadilha está montada. A única dúvida é quando será acionada. Quem realmente ganha quando os dois booms acabam? Não são os clientes, que recebem ferramentas mais baratas, mas não ficam com os lucros. Também não são os pequenos investidores, que geralmente chegam depois que a maior parte dos ganhos já foi precificada, nem sempre são as empresas das manchetes. Muitas passam os anos de auge tentando justificar avaliações que só têm sentido naquela época. O verdadeiro vencedor é o sistema ao redor da indústria, a combinação de capital, infraestrutura e políticas que não apenas participa do ciclo, mas molda como ele se desenvolve. As forças que criaram a primeira onda não sumiram após seu fim. Elas se adaptaram, cresceram e agora atuam em uma segunda versão ampliada do mesmo padrão. O que mudou foi a escala e a tolerância à complexidade. A expansão é maior e o dinheiro é mais abundante. Isso não torna o resultado predeterminado, mas permite ao sistema suportar mais estresse antes de falhar e operar por mais tempo nesse período. A maioria dos analistas percebe o que ocorre. A queda da IA provavelmente não vai começar porque a tecnologia falha. Os modelos estão melhorando, as taxas de alucinação estão diminuindo, mas nada disso é o gatilho. O gatilho ocorre quando as regras viram lei federal. Quando a concorrência for legalmente excluída, os grandes players poderão mudar de postura, deixam de buscar crescimento e passam a focar eficiência, o que leva a demissões em massa. Microsoft, Meta e Google anunciaram cortes de dezenas de milhares de funcionários entre 2024 e 2025. Isso é uma prévia de um padrão mais amplo. A história muda de gastar o que for preciso para a devolução responsável de capital. É por isso que quando as avaliações das ações caem, os arquitetos mantêm o dinheiro que tiraram no topo. Eles saem com uma fatia de mercado garantida e proteção federal assegurada por lei. O investidor britânico Jeremy Grantham previu tanto a bolha de 2000 quanto a de 2008 com antecedência. Ele vem acompanhando exatamente esse padrão há décadas e não ameniza nada disso. Bolhas desse tamanho se resolvem através de quedas longas e profundas, medidas em anos, não em meses. A Cisco precisou de quase 26 anos para voltar ao seu pico. Essa é a padrão histórico para a maior ação no topo de uma bolha no auge. Os livros de história não mostram uma recuperação em V para um desmonte tão complexo. De longe, não parece um sistema realmente quebrado. É um sistema fazendo exatamente o que evoluiu para fazer. O dinheiro flui de milhões de contas comuns ao longo de longos períodos de tempo. Esse dinheiro se concentra em poucas grandes empresas que dominam o mercado. Quem entrou cedo retira seu dinheiro ao longo do tempo. Quem chega depois quase sempre só fica com o preço que sobrou. E praticamente todos estão nessa, percebendo ou não, porque as economias para a aposentadoria já fazem parte do mesmo investimento, presas às mesmas poucas empresas e resultados. As pessoas que comandam esses ciclos já viveram isso antes. A maioria do público não passou por isso, ou era jovem demais para lembrar como foi. Isso torna a bolha tão eficaz. Quando algo parece óbvio, já parece normal. Quando o humor finalmente virar, a maioria das pessoas ainda se apega à mesma crença que existia no auge da era das .com, de que, desta vez, a história é importante demais para desacelerar. Não é só a bolha da IA que pode causar um colapso financeiro. Veja por que analistas acreditam que a próxima crise talvez já esteja se formando em 39 trilhões de dólares em dívidas. A economia dos Estados Unidos está condenada? Ou assista a isto.